eu irei compartilhar com a igreja hoje tem como tema 27 características de um verdadeiro avivamento. Esta palavra eu recebi em Brasília, em certa manhã que eu estava na cruzada do pastor Benny Hinn, e eu comecei a estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Lendo o livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo de Deus harmonizou no meu coração que as características que eu irei abordar com a igreja hoje, perdoa-me se você não concordar, mas nenhuma igreja no mundo, nenhum lugar do mundo conseguiu viver a harmonia que a igreja primitiva viveu em sua história. Eu entendo que vai chegar um dia que talvez isso aqui vai triplicar, vai quadruplicar, mas eu não consigo enxergar nenhum lugar que viva a harmonia destas características. Entenda que não são as características isoladas, é funcionando ao mesmo tempo. O mover é tão forte, o mover é tão poderoso, que você vai perceber que cada característica dessa não acontecia de vez em quando, acontecia sempre. Diga amém. Amém. E para mim é uma honra compartilhar essa palavra, porque quando eu terminei de estudar as 27 características de um verdadeiro avivamento, o Espírito Santo falou comigo: no decorrer da tua vida, meu filho, você irá nos 26 estados e um Distrito Federal pregar esta mensagem. Amém. São 27 características, são 27 estados. E diante de Deus, quando eu cheguei na 27ª, eu não criei essa voz veio ao meu coração e abalou a minha vida. Às vezes, tem gente que não acredita nos teus sonhos porque eles não conseguem sonhar como você. Às vezes, pessoas julgam você pelos frutos ou pelos resultados do seu ministério. Mas eu queria te dizer uma coisa: esse Deus que me faz sonhar vai mudar a tua vida hoje. Não sou eu, pastor Pablo da Costa Freitas Figueiredo, de São Luís Maranhão. Não sou eu que vou te tocar. Quem vai te tocar é o Espírito Santo. É Ele que vai fertilizar os teus sonhos, é Ele que vai adrenalizar a tua fé. Você vai sair daqui tão cheio da glória de Deus, que você vai no carro, no ônibus, no táxi, pensando nisso que você irá ouvir. Prepara o teu coração, diga amém. Amém. A primeira característica de um verdadeiro avivamento é o de repente de Deus. O de repente de Deus acontece em uma igreja que se move profeticamente. A Bíblia conta em Atos capítulo 2. Você vai se concentrar junto comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 2 até o versículo 4. De repente, repita comigo, igreja, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse.
Você pode ser um crente avivado dentro de uma igreja tradicional. Você pode ser um crente avivado dentro de uma igreja que você acha que é religiosa. Porque o avivamento nasce de dentro para fora. O Espírito Santo vem sobre você de uma maneira tal que você não consegue entender por que você faz aquelas coisas. Lembro-me quantas vezes o de repente de Deus veio sobre mim. Eu me levantava em roleta de ônibus e começava a falar de Jesus, o ônibus cheio, todo mundo me olhando. Quem é esse louco que dentro de um ônibus coletivo se levanta numa Bíblia, com a Bíblia na mão, e começa a falar que Jesus me ama, que Jesus quer me salvar? Como eu viajei agora para Porto Alegre, de repente alguém se levanta com os folhetos na mão e começa a distribuir para todo mundo que está na área de embarque, e eles ficam me olhando. Numa igreja avivada, num grupo onde o Espírito Santo atua, de repente o cego enxerga, de repente alguém é liberto do vício do cigarro, de repente alguém é batizado no Espírito Santo, de repente uma porta de emprego se abre, de repente o Espírito Santo vem de uma maneira tal que você começa a chorar, de repente você cai no chão, de repente algo acontece que muda o teu destino para sempre. Quantos de vocês ontem, anteontem, não receberam esse de repente de Deus? Quantos estavam aqui lutando contra o homossexualismo? E eu conheço vários que ao final do culto veio para o apóstolo Silvio Ribeiro pedindo: ore por mim. E as lágrimas caíam daqueles olhos, porque o de repente de Deus sempre vem daqueles que carregam um verdadeiro avivamento. E você é chamado na sua cidade para liberar sobre uma geração esse de repente de Deus. Lá em Porto Alegre, apóstolo Pedro, apóstola Michele, irmão Rodrigo, vocês são chamados para liberar esse de repente de Deus. Daniel Vitor, você lá em Palmas, vai liberar esse de repente de Deus, mas te prepara para ser perseguido, para ser mal interpretado, para te chamar de fanático. Porque alguém que carrega a chama do verdadeiro avivamento anda numa atmosfera sobrenatural, anda em outra linguagem, anda em outra dimensão. Diga amém. Ah, Espírito Santo, eu quero viver esse de repente na minha vida, Senhor. De repente o Espírito Santo vem sobre o teu casamento muda de uma vez por toda. De repente o Espírito Santo abre uma porta de emprego para ti, tão extraordinária, que a única coisa que você sabe dizer é: muito obrigado, papai. De repente aquele remédio que te prendia, que te deixava depressivo, de tanto tomar, de repente tu pega esse remédio e joga todo fora, porque Jesus te libertou. De repente, você que está no ostracismo ministerial, você que não se sente útil, de repente Deus te levanta e te honra perante todos, e você começa a ser usado poderosamente por Deus. Você tem que entender que o Espírito Santo de Deus quer te usar. Quer te usar de uma maneira como nunca você foi usado antes. Queremos Deus. Vamos, Daniel Vitor, queremos Deus, queremos o teu de repente. Fala assim: Senhor, eu preciso do de repente. Oh Deus, começa a fechar os teus olhos e peça para o Espírito Santo encher o teu coração dessa motivação. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Esse de repente não é por emoções, irmão. Esse de repente não é um arrepiozinho que tu sente. Esse de repente vem da intimidade. Tu não vai ofertar as coisas porque tu está sendo manipulado. Você vai fazer as coisas porque o de repente de Deus te consome de uma maneira tal que você não consegue resistir. Você acha que eu obriguei
quase 11 irmãos a vir para cá. Você acha que eu disse, vem? Posso até ter estimulado, mas quem trouxe eles foi o de repente de Deus. De repente ele viu que o líder, o apóstolo vinha, e o apóstolo precisa da minha ajuda, eu preciso carregar as pessoas, eu preciso dar o suporte, eu vou lá ajudar, amém? Eu vou ofertar, eu vou tirar dinheiro do meu bolso, eu vou pagar minha passagem aérea, eu vou ali, eu vou colaborar, amém? A segunda característica de um verdadeiro avivamento. Escute bem. Eu não sei se tu conhece algum lugar do mundo que o lugar tremeu. De repente eles estavam orando e tremeu o lugar. Os irmãos da igreja primitiva viveram isso. E não foi qualquer tremor. Foi um tremor sobrenatural. A segunda característica de um verdadeiro avivamento é que as estruturas físicas não resistem ao poder de Deus. O lugar treme, alguma coisa acontece que a razão não vai entender. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 31. Esse versículo é forte. Escute o que esse versículo diz, Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando eles terminaram de orar, o lugar tremeu. Aleluia! O lugar tremeu. Lembro-me que eu fazia parte de uma igreja que nós passamos um mês fazendo missões em São José de Ribamar. A cidade hoje, que é antigamente era uma das mais idólatras, hoje mais da metade da população tem sido receptiva ao Evangelho. Lembro-me que aquela congregação que foi fundada na época tinha um objetivo: confrontar aquele principado que prendia aquele município e o Maranhão, que é o Principado de São José de Ribamar. Na inauguração, todos nós estávamos reunidos ali, na expectativa de começar o culto. Eu tinha 18 anos de idade, 17 aproximadamente. Fomos orar. De repente faltou luz. E o bispo, na época, que faleceu recentemente, o bispo Olavo, começou a orar e a energia não voltava, meu irmão. E ele disse: Senhor, assim como em Atos, o lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu utilizo minha autoridade no nome de Jesus e dou uma voz de comando agora, que essa energia vai voltar. Deus me deu uma visão de um dragão caindo na rede elétrica. Só que aquele dragão caiu e a luz apagou-se, faltou-se energia. Quando ele repreendeu, imediatamente a energia voltou. E alguns minutos ela não foi a Semar que mexeu lá, os racionais sempre, não, é porque isso acontece. No momento que ele disse: eu repreendo este principado em nome de Jesus, e nós não viemos aqui para ser envergonhados, a energia voltou imediatamente. Diga amém. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? A terceira característica de um verdadeiro avivamento é o que nós muitas das vezes não vivemos como igreja. Muitos querem o poder de Deus, muitos querem chorar, muitos querem orar em línguas. Não que isso seja errado, mas nós temos que nos preocupar
com a comensalidade. Nós temos que nos preocupar em partilhar as refeições. Nós temos que nos preocupar com o próximo. De 6 horas até 6h40 eram pessoas me ligando: Pastor Pablo, eu estou aqui no Medical Center, vem me dar uma carona. Pastor Pablo, eu cheguei no Elefantinho, vem me ajudar. E eu saindo de casa, que eu poderia estar orando, me consagrando, mas o meu coração diz: você é o pastor dessa igreja. Estou chegando, minha irmã, vou ajudar você, vou me preocupar com você. Esse sentimento de partilha, esse sentimento de se importar com os outros é que muitos de nós não temos e pecamos, porque nós somos egoístas. Muitas vezes nos preocupamos só com os nossos interesses e com as nossas contas. Muitas vezes não nos preocupamos em fazer uma ligação com o irmão da igreja e perguntar se ele está precisando da gente. Por quê? Porque nós somos assim, porque nós não vivemos o verdadeiro avivamento. Porque o verdadeiro avivamento, Atos capítulo 4, versículo 34, a Bíblia diz em Atos 4, 34, pois nenhum necessitado havia entre eles. Repita-se comigo: nenhum necessitado havia entre eles. Não era, meus irmãos, a Bíblia está dizendo nenhum. Ah, minha igreja não tem nenhum necessitado. Aposto contigo. Aposto contigo. Se na tua igreja não tem um necessitado. Sabe por que eu aposto? Porque a gente não pergunta se tem. A gente não pergunta, nós não temos curiosidade. Às vezes você olha as pessoas na igreja, você pensa que está tudo bem, mas aquele irmão às vezes não tem nem o que comer. Aqueles irmãos estão precisando de uma ajuda. E a Bíblia diz: porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes. Eles vendiam o que tinham para ajudar o próximo. Você não tem coragem de vender o que você tem para ajudar quem não tem. Se você tiver essa característica, eu afirmo e te digo que você vive um verdadeiro avivamento. E não é só no mês de janeiro que você faz isso, não. Por desencargo de consciência, todas as vezes que o Espírito Santo te guiar, você vai ajudar essas pessoas. E não é só dando sopão ou casa para morar, meu irmão, para tentar se enganar. O verdadeiro avivamento não é tu chamar o irmão e dizer: você está precisando de quê? Você está precisando de uma ofertinha? Quer R$100 para te ficar feliz e comprar a cesta básica da semana? É muito além disso. É você se importar verdadeiramente com a pessoa. É você assumir em algumas situações ela como se fosse teu filho. Estamos longe de um verdadeiro avivamento. Eu quero te dizer que essa noite é histórica na tua vida. Essa noite é um divisor de águas. Você vai sair daqui tão cheio de revelação. Muitas dessas características você sabe. Mas eu tenho uma novidade para te dizer. Ninguém sabe de tudo. Existem coisas que você vai aprender, que você levará para o resto da tua vida. Certa vez o Espírito Santo me motivou: paga um dentista para esse menino de rua. Eu chamei ele: você já foi a algum dentista na sua vida? Não, nunca fui. Vem cá, eu quero levar você no dentista que cuida de mim. Doutor, faça uma avaliação. O doutor fez, me deu o valor, ofertei, e depois de algumas semanas, esse mesmo jovem me procurou e disse: você não sabia, mas eu estava sentindo uma terrível dor de dente naquele dia. E Deus te usou para me levar pela primeira vez em um dentista. E eu quero te agradecer.
Depois de 6 meses eu vi esse mesmo jovem pregando em roleta de ônibus, falando de Jesus, convertido para a glória e para a honra do nome do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho um chamado na minha vida. Fazer o que ninguém fez. Mas esse chamado não é para me ficar orgulhoso ou soberbo. Mas essa identidade não sai do meu coração. Eu fui chamado para fazer o que ninguém fez. E esse DNA eu vou liberar sobre essa igreja. Esse DNA vocês terão. Todos os membros dessa igreja viverá numa dimensão extraordinária. Vocês vão fazer coisas que vocês jamais imaginariam em fazer. E tu não vai precisar pegar o microfone e ficar dizendo para os outros, para te gloriar e glorificar, para dizer que tu é o bonzinho da história. Não, a tua oferta no secreto vai mexer o coração de Deus e no tempo certo Ele vai te honrar. Nós não temos esse sentimento de comensalidade. Nós preocupamos só em pagar com as nossas contas, dar o dízimo, dar oferta, porque a gente aprende a fazer isso. Mas Deus tem muito mais para você. E não ajude só pessoas da tua família, que é muito fácil ajudar irmão, ajudar parente. Deus vai te chamar para ajudar os esquecidos, os rejeitados. É aquele lá em Porto Alegre que ninguém quer abraçar. É aquele que chega lá na igreja e todo mundo olha, às vezes com um olhar de rejeição. É você que é chamado para pegar ele e dizer: vamos lanchar, vamos comer, você está precisando de mim. São estas pessoas que vivem um verdadeiro avivamento. Sabe, queridos, eu estou adrenalizado com essa palavra. Os meus ossos estão pegando fogo. E quando os meus ossos começam a pegar fogo, é sinal de uma grande revolução mental. Uma grande transformação. Se você aguentar essa palavra até a 27ª característica, se você me der a oportunidade e a honra de ministrar essa palavra até o fim, eu te digo uma coisa, não pela emoção, a tua vida nunca mais será a mesma. Eu aprendi que não é gritando que o Espírito Santo vem, falando baixo ou falando alto. Quando eu estou na unção, Ele opera. Nós não amamos os perdidos. Nós não temos amor pelos perdidos. Quantas pessoas você tem falado de Jesus? Será que você se importa realmente com os perdidos? Será que você se importa realmente com a necessidade dos outros? Deus, perdoa a tua igreja. Grandes igrejas, às vezes, só se preocupam em comprar equipamentos de luxo, em ampliação. Eu quero te dizer uma coisa, a igreja atualmente tem sido chamada para praticar atos de justiça. Atos de justiça, repita-se comigo, atos de justiça. Você não tem dimensão do que significa atos de justiça. Porque se você tivesse dimensão, você daria um glória a Deus muito maior. Você não tem dimensão do que você pegar um drogado no meio da rua e dizer: eu vou te levar para um centro de recuperação. Como eu estava andando na Consolação lá em São Paulo, subi na Consolação com 3 sacolas na mão, eu poderia pegar um táxi, mas o Espírito Santo me motivou a subir aquela avenida com 3 sacolas na mão. De repente, um mendigo começou a andar comigo do meu lado e começou a contar a história dele para mim.
Eu fui preso 12 anos no Paraná. Eu sou drogado. Ninguém, nenhuma igreja nessa cidade me ajuda a sair dessa vida. Ninguém me ajuda. Eu vou igreja A, igreja B, igreja C. Não consigo encontrar um pastor que diga: eu vou te colocar num centro para te ajudar. Mas a igreja que vive um verdadeiro avivamento, ela age diferente. Ela não julga a aparência, ela julga o coração. E se aquele drogado roubar tudo que vocês têm, vale a pena correr o risco, porque só quem vive um verdadeiro avivamento é capaz de dizer: vale a pena correr o risco para salvar uma vida. Poucos dizem isso. Vai me roubar tudo, vai estuprar minha filha, vai roubar a igreja, vai roubar meu carro, porque nós estamos longe de um verdadeiro avivamento. Longe. Me perdoa a sinceridade. A quarta característica de um verdadeiro avivamento é que a sombra curava. Diga amém. Eu vou te contar uma revelação que eu tive sobre a sombra curava. Atos capítulo 5, versículo 15. O Espírito Santo me deu uma revelação lendo esse versículo. A Bíblia diz, Atos 5,15, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Essa sombra, ela pode ser a nossa sombra, sim, mas essa sombra, ela representa a atmosfera da tua presença. Diga amém. Essa sombra é quando você chega em um local, a pessoa te olha, ela vê em você tanto a presença de Deus que você, sem pregar, ela recebe um milagre. Sem você abrir a boca, só olhar para o seu estilo de vida, ela olha em você uma unção diferente. Que ela se arrepende dos seus pecados, que a alma dela é curada, e por que não a sua enfermidade física? O Dr. T.L. Osborne, que morreu recentemente, em uma grande cruzada na África, ele viu na multidão um homem adorando a Deus sem perna, só tinha uma perna. E o Dr. T.L. Osborne olhou aquela situação e começou a orar. De repente o Espírito Santo falou com ele: esse homem que está adorando a Deus dessa maneira, nessa noite, eu darei uma perna para ele. Vocês creem que eu estou dizendo? Vocês acham que eu estou inventando isso? O Dr. T.L. Osborne chamou um membro de sua equipe. Coloque esse homem aqui na plataforma. Tire uma foto dele. Porque nessa noite o Deus de Israel me disse que uma perna vai crescer dele. Depois de 3 horas de reunião, aquele homem voltou para a multidão. E aquele mesmo homem que T.L. Osborne recebeu uma palavra profética que ele iria receber a perna, aquele mesmo homem apareceu adorando a Deus com outra perna que foi criada na conferência. Só Jesus pode fazer isso. Só quem tem o verdadeiro avivamento é capaz de olhar para um homem sem perna e dizer: em nome de Jesus apareça a perna. Quem faz isso? Quem faz isso? Só quem vive um verdadeiro avivamento. Contei para vocês em um culto
anterior, que esse mesmo T.L. Osborne, na África, adorando, Júlio Portela, ele estava adorando, e uma mãe desesperada subiu, quebrou o protocolo, e disse: Dr. Osborne, olha para o meu filho, ele nasceu sem olhos. Ele nasceu sem olhos. E esse Jesus que cura, eu peço que o Senhor ore e o olho apareça. O Dr. T.L. Osborne começou a chorar, levantou o recém-nascido para o alto e disse: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele que tem o poder para fazer milagres extraordinários, eu te peço que os olhos desse bebê apareçam agora em nome de Jesus. Quando ele desceu, a criança recém-nascida, olhos azuis apareceram em um negro, olhos azuis apareceram em um negro. Só Deus faz isso. Quando eu te digo que nós estamos longe de um verdadeiro avivamento, dentro da harmonização dessas características, me perdoa, mas é a minha interpretação. Pega um papel lá para mim. É a minha interpretação. Ó Espírito Santo, a quinta característica de um verdadeiro avivamento é que quem vive um verdadeiro avivamento tem um forte ensino, tem um fundamento nas escrituras sagradas. A Bíblia diz em Atos 5:42, Atos 5:42, a Bíblia diz, eu senti um vento agora, eu sinto que esse vento é o vento impetuoso do Espírito Santo. Eu estou sentindo a presença dele agora aqui comigo. Eu senti que é nessa característica que a maioria das igrejas precisam acordar. E todos os dias, repita-se comigo, e todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Não era terça, não era quinta, não era quarta, não era domingo. Todos os dias, equipes se revezavam de casa em casa, ensinavam a Bíblia. Qual é a igreja nesse país que tem equipes de revezamento para todos os dias ensinar a Bíblia? Nos conformamos com os cultos da semana, com as células, com os grupos familiares e achamos que a vida é só isso. Estamos longe de um verdadeiro avivamento. A Bíblia que eu estou lendo está dizendo: todos os dias, de casa em casa, iam ensinar e pregar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Diga amém. Qual? Me aponte qual é a igreja nesse país que tem equipes que todos os dias, os 365 dias, mandam pessoas para falar de Jesus em casa. Irmão George Abdala, me aponte. Quando eu estava evangelizando no aeroporto de São Paulo para os funcionários de São Paulo, na maior educação, eu disse: quantos já falaram de Jesus aqui para você, senhora? Eu trabalho nesse aeroporto há quase 10 anos e ninguém falou de Jesus para mim aqui. Oh,
Onde é que estão os levitas, os pregadores, os gigantes da plataforma, os missionários que só querem pregar nos grandes templos, nos grandes ginásios, nas igrejas e esquecem de pregar no dia a dia para aquele que está do teu lado no avião, para aquele que está do teu lado na rodoviária, para aquele que está do teu lado no teu trabalho. Mas vai chegar um dia que Deus vai mudar isso, diga amém. Deus está levantando um exército de anônimos, que vai ensinar para os gigantes o que é um verdadeiro avivamento. São pessoas que o mundo não conhece, mas são estes que sentarão na mesa de Abraão, Isaque e Jacó. São estes que sentarão na mesa de Abraão, Isaque e Jacó. São aqueles que ninguém dá valor, mas que têm um coração inconformado. São aqueles que são capazes de fazer coisas que até eles mesmos duvidam. Como é que eu fiz isso? Parar o carro no meio de uma estrada e olhar um povoado e dizer: ei, vocês que estão aí, Jesus ama vocês. Eu só estou aqui te dizendo isso, viu? E todo mundo que esse doido, Jesus ama vocês. É muita unção, meu irmão. É muita unção. Se tu acha que essa unção é manipulada, problema é teu. Mas eu estou sentindo essa unção. Eu estou sentindo esse poder. Eu estou no momento profético da minha vida. Ontem eu recebi o segundo manto. Ontem eu recebi uma transferência de unção. E eu acredito que essa transferência de unção é que está fazendo coisas novas na minha vida. Porque nós respeitamos e recebemos a unção que a gente admira. Eu recebi foi 3 profecias do apóstolo Silvio Ribeiro, desde lá de Porto Alegre. Esse homem está sendo poderosamente usado por Deus para falar coisas para mim, que a minha fé às vezes não acredita que isso vai acontecer no meu ministério. Porque se eu ficar olhando para a estrutura que eu tenho, se eu ficar olhando para a aparência, se eu ficar olhando para frutos, eu posso duvidar. Mas o Deus da Bíblia me diz que fé é olhar além, que fé é olhar o futuro. E eu preciso, na dependência do Espírito Santo, viver um ano cheio dele, para que o mundo venha conhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Eu preciso me inflamar mais de Deus. Eu preciso me inflamar mais. E eu queria te dizer que isso que eu estou sentindo agora, eu vou liberar sobre ti. Por meio dessa palavra que vai mudar a tua vida de uma vez por todas. Muitos de nós admiramos homens que pregam bem. Muitos de nós, quando tem um show gospel, as multidões atraídas por aquele levita, às vezes para vir cobra 30 mil, 40 mil. Mas sabe qual é o ministério que Deus quer restaurar nesses dias dentro da sua igreja? Que fortalece esse forte ensino são os mestres, porque o mestre ele é o único que pega nos outros. O mestre pega no apóstolo, no pastor, no evangelista e no profeta. Onde estão aqueles que ensinam a Bíblia e não se preocupam só em pregar? Onde estão aqueles que querem discipular? É muito bom pegar um microfone desse e começar a pregar. Mas eu te digo, Deus irá levantar uma equipe de mestres nesses dias que vai fortalecer a ideia de Deus em todos os dias, de segunda
Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Diga amém. Eu não sei se você está disposto a ir até o fim. Eu não estou nem olhando para o meu relógio. Mas eu quero te dizer que a sexta característica de uma pessoa que vive o verdadeiro avivamento é que essa pessoa entende, ela entende desde o início de sua conversão a importância de ter disciplina na devocional. A Bíblia diz em Atos capítulo 6, versículo 4. Atos 6, 4 diz: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A Bíblia está dizendo que não era orar e ler a Bíblia simplesmente, era se consagrar. Consagrar-se diariamente à oração e à leitura da palavra. O problema é que muitos de nós, a nossa secularização tem nos desempregado espiritualmente. Uma vida pífia de oração e leitura da palavra. Uma vida superficial. Nós ainda não acordamos para a importância de orar e ler a Bíblia todos os dias. A maioria dos cristãos evangélicos, muitos não conseguem sequer ficar 10 minutos orando. Não consegue sequer ler 5 capítulos da palavra, não consegue meditar nem 20 minutos na Bíblia, porque falta o entendimento dessa consagração. Martinho Lutero orava todas as manhãs 3 horas por dia. E ele dizia que quando ele não passava 3 horas orando e lendo a Bíblia, ele falou: o diabo me venceu nesse dia. O inimigo me venceu nesse dia. Os heróis da fé, todos aqueles que vivem um verdadeiro avivamento, ora e ora muito. Diga amém. Jonathan Edwards orava 13 horas por dia. Quantas horas? 13. Jonathan Edwards, aos 8 anos de idade, orava 5 vezes ao dia. Eu queria te dizer uma coisa. Oswald Smith diz: se você quer ser usado por Deus poderosamente, você não pode viver refém de 2 coisas. Vai chegar um dia que Deus vai te pedir algo. Deus vai te pedir um dos teus empregos para que você tenha mais tempo a fazer a obra. Vai chegar um dia que Deus vai te colocar na parede e vai dizer: tu quer ser usado por mim mesmo? Quer? Aprenda a separar tempo para mim. Aprenda a orar. Quando eu cheguei no retiro masculino em Porto Alegre, quantas vezes eu falei para o apóstolo Pedro: eu quero falar com o apóstolo Silvio. O que você me dizia? Estava em oração. E ele não tinha nem autorização de entrar no quarto da oração. De manhã até de noite na ministração, o homem estava preso no quarto orando. A minha conversa com ele foi no final do culto, quase 11h30 da noite, que eu tive um jantar. O homem passou o dia inteiro orando no quarto. E eu tenho certeza que não era para mostrar que ele fazia isso só quando tinha esse evento, se ele tem esse costume. Perguntei para o apóstolo Pedro: é diário isso? Eu queria te dizer que os homens que mais abalam esse mundo são os homens que entenderam que é necessário pagar um preço maior. Qual é o preço que tu está pagando para que o avivamento venha na tua vida? Você só pensa em ganhar dinheiro, você só pensa em prosperar, você só pensa em restaurar as coisas. Eu queria te dizer uma coisa: tudo isso é importante, mas Deus quer levar você a um novo nível de relacionamento com Ele. Um nível mais profundo. Diga amém.
Fala assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu não tenho orado e lido a Bíblia como deveria. Sabe, queridos, voltando para a característica do forte ensino, eu já vi alguns mestres pregando. Um dos maiores mestres vivos que eu já vi pregando foi o Dr. Russell Shedd. Essa Bíblia aqui foi comentada por ele. Ganhei essa Bíblia em 1998. Quando Russell Shedd abre a boca, a unção de mestre é tão forte sobre ele, que até os apóstolos têm que reconhecer que aquela unção, ela é uma unção fresca e diferente. Todos têm que reconhecer aqueles que têm o dom de ensinar a Bíblia, entregar pepitas de ouro para o seu povo. Diga amém. Mas Deus tem levantado muitos mestres. Deus tem levantado muitos homens e mulheres que têm o desejo de ensinar o povo de Deus a viver um cristianismo extraordinário. A sétima característica de um verdadeiro avivamento é que os improváveis se convertem. Repita-se comigo: os improváveis se convertem. A Bíblia diz em Atos 8:13. Esse irmão aqui, que acabou de testemunhar, o irmão Rodrigo, ele era um improvável. Quem é que diria que ele iria se converter? Quem é que diria que o irmão Lázaro, ex-Olodum, iria se converter? Quem? Mas em um verdadeiro avivamento, os improváveis entregam a sua vida para Jesus. A Bíblia diz, Atos 8:13, o próprio Simão, o mágico, abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiados, os sinais e grandes milagres praticados. O próprio Simão, o mágico, que era um improvável, jamais as pessoas poderiam imaginar que o mágico, que o Chris Angel da vida, um dos maiores mágicos do planeta, chega de repente e diz: eu entrego minha vida para Jesus. Mas em um verdadeiro avivamento isso acontece. Diga amém. E tem outro versículo, Atos 9:15, a própria vida de Saulo que virou Paulo. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Saulo, o perseguidor de cristãos, em 30 segundos, Jesus mudou a vida dele de uma vez por toda. Eu queria profetizar que nessa igreja os improváveis vão se converter. Nesta igreja os homossexuais irão ser libertos. Nesta igreja os depressivos sairão dessa caverna. Nesta igreja os drogados se tornarão pastores. Nesta igreja aqueles que a sociedade rejeitam irão dizer: aqui é meu lugar, aqui eu sou aceito, aqui eu me sinto bem, aqui eu quero fazer a vontade de Deus. Diga amém. Diga amém. Amém. Ai, Espírito Santo, eu não sei se eu vou conseguir pregar até o fim. O peso da tua glória está muito grande, Senhor. Eu estou sentindo um fogo vindo da tua palavra sobre mim. Meu Deus, eu acredito que algo sobrenatural vai acontecer aqui. E a tua mudança, é a tua mudança, é a tua transformação. A oitava característica de um verdadeiro avivamento é que a igreja cresce em número. Uma igreja que não vive o verdadeiro avivamento, ela fica atrofiada sempre no mesmo número de pessoas. Hoje nós estamos fazendo 4 meses, aplauda ao Senhor por essa obra que começou nesse bairro. 4 meses, exatamente 4 meses que essa igreja foi
E se essa igreja está vivendo um verdadeiro avivamento, a cada mês ela vai crescer. Mas ela vai crescer não tão somente em quantidade, ela vai crescer em crentes frutíferos. E Atos 9:31, a Bíblia diz, Atos 9:31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. E no conforto do Espírito Santo a igreja crescia. Uma igreja que não cresce, não vive o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, ele não pode ser imposto. O verdadeiro avivamento não é forçado. O verdadeiro avivamento não é manipulado. O verdadeiro avivamento vem de Deus. E é o próprio Deus que libera isso, quando o seu povo está disposto a pagar um preço que ninguém quer pagar. O maior exemplo disso é o que está acontecendo na Colômbia, é o que está acontecendo em Bogotá, na igreja do pastor Ricardo Rodrigues, que vocês vão lá agora em junho. Eu queria tanto ir também nessa conferência, mas as minhas atividades profissionais não permitem eu ir, porque eu queria te dizer uma coisa: o que está acontecendo lá na Colômbia é visível, a igreja cresce, a igreja prospera, porque aqueles irmãos estão vivendo um verdadeiro avivamento. Se tu tiver dúvida, coloque no YouTube Ricardo Rodrigues, Colômbia, Bogotá, que você vai ver a atmosfera de unção que a Colômbia está vivendo. Que esses irmãos, o líder, o apóstolo Silvio Ribeiro, vai sempre na Colômbia buscar essa unção fresca. Diga amém. Buscar essa unção fresca. Diga amém. A igreja precisa crescer. Uma igreja que não cresce não é avivada. Não é o pastor Pablo que está dizendo, é a Bíblia. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Canto, está preparado para ouvir a próxima? Vocês estão preparados? Uma igreja que vive o verdadeiro avivamento ressuscita mortos. Lá no Canadá, um homem se trancou num quarto. Eu ouvi essa história do Gregório McNulty. Não me lembro bem o nome desse jovem, mas parece que o nome dele era Todd. Ele se trancou no quarto e começou a dizer: Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. Quando ele saiu do quarto, Deus começou a usar ele para ressuscitar mortos. E ele perguntava: onde está a ala dos mortos? E ele começava a colocar a mão na cabeça e os mortos ressuscitavam. E os mortos ressuscitavam. Diga amém. Repita-se comigo. E os mortos ressuscitavam. Eu vou te fundamentar na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Isso aqui não é uma invenção minha. Isso aqui está na Bíblia. Atos 9:36. Atos 9:36. Talvez você nunca vai ressuscitar um morto físico, mas você foi chamado para ressuscitar milhões de mortos espirituais. Diga amém. Talvez você nunca vai levantar um paralítico no nome de Jesus, mas Deus pode usar a tua vida para levantar milhões de paralíticos espirituais. Talvez tu nunca, Tiago, vai orar por um cego, ele vai enxergar. Mas tu pode, no nome de Jesus, falar para cegos espirituais: enxerga e vive o que Deus tem para ti. Diga amém. Eu quero orar pelos paralíticos, eu quero orar pelos cegos, eu quero orar pelos surdos. Eu não me conformo em viver a minha vida sem experimentar os milagres, mas eu não vou me frustrar, e eu não vou dizer que eu não estou vivendo uma vida extraordinária se eu não conseguir fazer isso. Não viva a sua vida se comparando com o ministério dos outros. Não viva a sua vida se comparando com os outros. Viva a sua vida e faz coisas extraordinárias para Deus.
Não fica refém, porque fulano faz ou não faz, porque fulano tem ou não tem. Viva a tua vida na dependência do Espírito Santo, que esse mesmo Espírito Santo vai te usar de uma maneira tal, que essas pessoas que vivem isso vão aprender contigo revelação tal que elas nunca conseguiram viver. Tu está compreendendo, Evandro, o que eu estou dizendo, meu irmão? Evandro, você é um discípulo fiel, e você vai ver que essa palavra vai mudar a tua vida de uma vez por toda. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia, uma mulher muito boa, Ana Lúcia, uma mulher que ajudava as pessoas. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu, Cristian, e veio a morrer. Ela morreu. Quem morreu? Quem morreu, igreja? Quem morreu? Dorcas. E depois de a lavarem, puseram-a no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, aquele que carregava a presença do Espírito Santo estava próximo. Todos aqueles que carregam a presença do Espírito Santo, eles são chamados para fazer o extraordinário. Ainda que o extraordinário seja orar por um grupo de pessoas, como foi naquela igreja Assembleia de Deus, em frente ao Instituto Vida Feliz, que o nosso líder, o bispo Mário Porto, nos chamou para orar, e o apóstolo Silvio Ribeiro orou como se ele estivesse perante uma grande multidão, sim ou não? O homem, tão inspirado pelo Espírito Santo, começou a orar, e eu abri meus olhos, as pessoas espantadas. Meu Deus, parece até que ele estava lá com 350 mil pessoas, com Benihim lá em Porto Alegre, 2009, orando como tivesse uma multidão. Pessoas vendendo roupa num brechó da igreja Assembleia de Deus, porque esses homens vivem no nível profético tal, esses homens vivem no nível de unção, esses homens vivem no nível de revelação, que eles sabem que uma irmã daquela é capaz de fazer uma revolução no planeta Terra. Diga amém. Que unção poderosa estar aqui, igreja. Quem me conhece sabe que eu sempre fui assim. Está aí a irmã da minha esposa, que já me acompanha há muito tempo, minha esposa mais ainda. Mas hoje eu estou sentindo a dupla honra de Deus. Hoje eu estou sentindo o manto apostólico sobre mim. Hoje eu estou sentindo o manto profético. Não foi brincadeira, Rodrigo, que eu recebi. Você foi testemunha, não é empolgação. Eu recebi aquela unção e eu creio nisso que eu estou falando. Não foi brincadeira o que tem acontecido na minha vida esses dias. A vontade que eu tenho de chorar, a vontade que eu tenho de dizer: usa-me nesta geração, senão eu morro. De vez em quando, não é que eu coloco o dedo na parede? Mas eu começo a ir para a praia, eu começo a gritar: Deus, não esquece de mim, Deus. Eu começo a citar 20, 30 nomes de pessoas que têm sido muito usadas por Deus. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. E o Espírito Santo vem. Você está no caminho da preparação. Você está no caminho da renúncia. Você está no caminho do preço. Vivo hoje na minha dependência, meu filho. Não perde o foco. Vive uma vida íntegra. Viva uma vida cheia do meu Espírito Santo. Pedro estava ali. Enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Desespero total. Não demora em vir conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Dorcas fazia roupas para aquelas viúvas, e essa é a verdadeira religião.
Mas aconteceu, igreja, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-se viva. Viva, Alana, viva. A mulher que estava morta foi apresentada viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope, muitos diziam em casa de um curtidor chamado Simão. Eu queria te dizer uma coisa, que uma igreja que vive um verdadeiro avivamento tem a unção para ressuscitar mortos. Diga amém. Essa próxima tu não sabe. Essa próxima característica tu não sabe. Tu vai levar essa para tua casa. Quem vive um verdadeiro avivamento são confundidos com Jesus. Eu vou te mostrar na Bíblia. Olha Jesus ali, ó. Não é nem Jesus, mas as pessoas se confundem com o Criador. Atos 10, 25. Igreja, ouça isso aqui, pega essa revelação que vai mudar a tua vida. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: erguei-vos, que eu também sou homem. O homem estava pensando que Pedro era Jesus. Ele adorou a atmosfera da unção na vida de Pedro. E Pedro disse: eu não sou Jesus, eu não sou tua fonte, eu apenas sou um servo dele. Adore ao Criador. Quando você anda numa atmosfera profética, apostólica, de unção, de poder, as pessoas vão sair correndo atrás de você. Coloca a tua mão na minha cabeça, pelo amor de Deus, que eu quero ser curado. Meus queridos, eu vi isso lá em São Paulo, quando quando eu cheguei naquele ginásio, já tinha mais de 15 mil pessoas, famintas e sedentas por um toque do Espírito Santo. As multidões são atraídas para quem vive um verdadeiro avivamento. Se você não vive um verdadeiro avivamento, as multidões não vão te seguir. As multidões só acompanham quem vive esse nível de fé. Eis a prova quando Patrick Unger chegou no ginásio do Ibirapuera em São Paulo, numa conferência que estava grandes homens, grandes gigantes da plataforma. Escute isso aqui, Leonor. Escute isso aqui, Tarcísio. Apóstolo Pedro, escute essa. O organizador da conferência chamou o evangelista norte-americano Patrick Unger. Dê as boas-vindas para a multidão, você é o pregador da noite. Ele não era o pregador da tarde, ele era o pregador da noite. E ele começou a falar da expectativa. Franciane, o Espírito Santo falou com ele: chama os surdos para frente. E ele perguntou, me dê em inglês, traga os surdos, traga os surdos. Foram mais de 40 surdos para frente. Ele só disse assim: em nome de Jesus, ouve. E mais de 30 surdos foram curados de uma vez só. Aplauda o Senhor por isso. E tu sabe o que ele disse? Maria Helena, tu
sabe o que ele disse, discípulo amada? Nessa noite eu quero 2 caminhões para colocar cadeira de roda e muleta. Patrick Young, um louro de olhos claros, um dos maiores evangelistas, usado com milagres e com cura. Como a multidão não vai seguir um homem desse? E os meus pés pegando fogo. Como a apóstola Michele, as multidões não seguem quem anda nessa atmosfera de milagre? Essa atmosfera de milagre não é para qualquer um. Essa atmosfera de milagre não é para qualquer um. É para aqueles que querem pagar um preço que ninguém quer pagar. Deus, venha sobre nós, Deus. Muitos pensavam que eu, nessa conferência que eu fui atrás de Benihim. Eu não fui atrás de Benihim, eu fui atrás de Deus, amém? Fui atrás da presença do Espírito Santo. Quando eu vier lá para Porto Alegre, vou de novo em julho, eu vou atrás do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está aqui não? Está aqui ou não? Tá, mas eu respeito essa unção. Eu respeito essa unção. E eu atraio essa unção para mim. Você sabe que o apóstolo Silvio Ribeiro mesmo, ele veio para essa pequena igreja, para esse pequeno salão, que não deu nem 100 pessoas em cada dia. Mas ele veio porque profeticamente ele veio destinado para isso. Ele veio liberar sobre mim e sobre você uma unção de conformismo. Ele veio liberar sobre mim e sobre você que vale a pena dizer Deus me usa. Ele veio liberar sobre nós uma unção. Vale a pena acreditar que Deus também deseja usar o norte, que Deus também deseja usar São Luís. Essa tu não sabe, talvez. A 11ª característica de um homem usado pelo Espírito Santo. Apóstolo Pedro, eu confesso do fundo do meu coração que eu queria que o Senhor fosse o pregador da noite. Que o Senhor veio de longe. Mas quando o Espírito Santo me deu essa revelação lá em Brasília, ele disse que seria hoje, devido ao destino profético, compreende? Porque talvez esse povo aqui sempre vai me ouvir. Eles moram na mesma cidade que eu, entende? Mas existe um sentido profético. Apóstolo Pedro e todos vocês, quem vive em verdadeiro avivamento, o Espírito Santo será derramado ao abrir a boca. Um homem que vive nessa atmosfera, quando ele abre a boca, o Espírito Santo é derramado. Atos 11:15. Atos 11:15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Às vezes, nesse começo de igreja, tem 7 irmãos aqui me ouvindo, e o Espírito Santo me diz: prega como se fosse 7.000. Que eu vou te honrar. Quantas vezes minha esposa já entregou revelações tão proféticas e tão profundas aqui para um número pequeno de pessoas, mas ela nunca deixou de entregar uma revelação profunda, porque tem 10, 15 ou 20 irmãos. O que importa é que profeticamente nós estamos escrevendo uma história. Esse legado ninguém vai matar. Ninguém nesse mundo vai passar um corretivo no memorial escrito
escrito a teu respeito. Nem Satanás se levantar no inferno e dizer: eu vou apagar o que tu fez com Deus, ele não vai conseguir. Porque está escondido no coração de Deus. Está escondido lá no coração. Está escondido nos segredos que só você e Deus sabem, igreja. Coisas que o mundo não sabe, mas só Deus conhece a tua paixão. Quando eu fui com 5 irmãos no centro de recuperação e reabilitação de drogados dessa igreja, daí 2 irmãos que não me deixam mentir. Nós chegamos ali para fazer uma visita. Eu e 5 irmãos. De repente o Espírito Deus manda uma chuva. E todo mundo sai correndo no pequeno salão. E eu comecei a abrir minha boca. Na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo. E eles começaram a receber. E eles caíram no chão. E eles ficaram 5, 10 minutos jogados no chão. Não porque o Pablo estava ali, mas é a unção do Espírito Santo que estava se movendo profeticamente. Pessoas lutando contra as drogas. Pessoas desprezadas que estão no sítio porque se voltar para casa vão ficar. Vocês que já se drogaram sabem como é difícil. Mas quando a unção vem, o Espírito Santo não pede com licença. Ele vem e vem com força. O Espírito Santo será derramado na tua vida quando você abrir a tua boca. Onde estão estes que ao abrir a boca, Neto Reis, o Espírito Santo vem? Onde estão estes? Sabe onde é que estão? Estão escondidos. É o exército da última hora. É a arma secreta de Deus nos últimos dias. São pessoas dentro das igrejas evangélicas que ninguém dá uma oportunidade para pregar, que ninguém dá uma oportunidade nem para orar, porque tem que passar por um protocolo. São aquelas pessoas que são colocadas a vida toda de escanteio. São estas as pessoas que Deus vai usar para envergonhar aqueles que pensam que são alguma coisa. Quem anda num verdadeiro avivamento, 12ª, tem visões sobrenaturais. Visões. Sabe, a Bíblia diz em Atos 11:5, eu estava na cidade de Jope, orando, e no êxtase tive uma visão, que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu, pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. Qual é a igreja? Qual é a igreja que levanta um irmão e começa a dizer que viu um lençol ou um anjo com uma espada na mão, dizendo coisas proféticas sobre o futuro? Me conta, raríssimas. Raríssimas. Uma igreja que vive o verdadeiro avivamento é movida também por essa experiência sobrenatural. Eu fazia parte de um ministério. Isso vai para o YouTube. Se ele ouvir, que ele me minta se foi mentira.
Eu estava na praia junto com o bispo Hudson Medeiros, eu era da igreja dele. E Deus me deu uma visão do ministério dele, ele em várias cidades do Brasil, fazendo coisas extraordinárias com o Espírito Santo. Indo para São Paulo, indo para Brasília, indo para o Rio de Janeiro, indo para vários lugares. E de repente, depois de algum tempo, o Espírito Santo começou a usar ele com esse mover profético. E ele me disse um dia, se cumpriu aquela profecia da praia, daquela visão que você teve. Ontem lá no monte, foi ontem? Anteontem lá no monte, Deus me deu uma visão de um globo sendo entregue para o apóstolo Silvio Ribeiro. E vários países de língua africana, portuguesa, língua portuguesa na África, clamando pelo ministério Centro de Avivamento para as Nações. Entreguei a palavra para ele. E esse Deus que dá visão, e esse Deus que fala, vai cumprir cada uma. Diga amém. Pessoas que vivem um verdadeiro avivamento são homens de caráter. Repita comigo, homens de caráter. Atos 11, 24, é a 13ª. Atos 11, 24 diz, porque era homem bom. Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Levita de palmas, Daniel Vitor, uma igreja que vive um nível de um verdadeiro avivamento, tem uma equipe de líderes marcados pela integridade. São homens sem dolo, são homens que a igreja respeita, são homens transformados e lavados pelo sangue de Jesus, são homens não metidos em escândalos, são homens não metidos em fofoca, são homens guardados na integridade, são homens que entendem que para que o avivamento se estabeleça, não pode ter escândalo dele e da sua equipe, diga amém. Homens de caráter. Essa igreja precisa entender que você precisa buscar essa marca na tua vida. A 14ª característica, agora eu vou mais rápido, porque senão a gente vai sair daqui meia-noite. A 14ª característica, uma igreja que vive um verdadeiro avivamento, é uma igreja intercessora. É uma igreja que intercede. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia a oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Deus precisa levantar vocês como uma igreja intercessora, diga amém. Eis a razão de todos os inícios de culto a gente começar a orar, clamar a presença de Deus, mas vai chegar um dia, que ainda esse ano, que nós vamos fazer rodízio de intercessão aqui uma vez no mês. Vamos jejuar e vamos orar, vamos pagar o preço, vamos se mover, porque assim os improváveis vão entrar nessa porta e vão dizer, sem você pregar, eu quero aceitar Jesus, diga amém, porque assim os milionários dessa cidade vão olhar para essa placa e vão ser atraídas, olha que igreja, eu vou pegar aqui esses R$1 milhão e vou depositar para eles comprarem o maior templo deste lugar para que o nome de Jesus seja glorificado, exaltado, diga amém. Diga amém, vocês estão acreditando no que eu estou dizendo? A riqueza dos ímpios será atraída para nós pelo poder da intercessão. O Espírito Santo de Deus tem ministrado no meu coração que Deus vai levantar alguém no decorrer do meu ministério que vai dizer, aqui será a tua igreja. Anote isso no teu coração. No decorrer do meu ministério com a minha esposa e minha filhinha, que fundamos essa igreja, nós três, sem divisão. Alguém muito próspero em não sei qual lugar do mundo, ou aqui ou fora,
vai chegar para mim e vai dizer: pastor Pablo, eu não sei o que aconteceu, mas Deus mandou eu dar esse terreno, esse lugar, que eu não sei se é tempo, se é terreno, nessa região, a região mais rica dessa cidade, para que o nome de Jesus seja glorificado, porque Deus colocou no meu coração um amor pela visão profética que foi liberada na tua vida. Se você crer, você verá o que eu estou dizendo. Eu não estou de brincadeira. Eu estou vivendo nesse momento um manto profético muito forte aqui. E se isso não acontecer, eu não vou me frustrar. Se isso não acontecer, eu não vou deixar de acreditar, porque o meu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do meu. A única coisa que Deus deseja é: meu filho, descansa, que fui eu que te chamei. Uma igreja que vive o verdadeiro avivamento. Estou acabando, viu? Estou acabando, prometo. Uma igreja que vive o verdadeiro avivamento entende o poder do ministério dos anjos. James Upton, naquela canção, naquele CD gravado, a voz de um anjo apareceu no momento da adoração. Atos 12, 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor. E uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Um anjo do Senhor. Uma igreja que vive o verdadeiro avivamento entende se mover no ministério dos anjos. Foi aquilo que o apóstolo Silvio Ribeiro falou, que o apóstolo lidar com arcanjos, com anjos poderosos, esses anjos que trabalham em favor dos homens, esses anjos que quando um profeta, um homem de Deus ativa, ele faz, diga amém. A 16ª característica de uma igreja que vive o verdadeiro avivamento é que a palavra de Deus se expande. A palavra de Deus se expande. Atos 12, 24, vou mais rápido agora. Eu sei que você já quer ir embora. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Repita comigo: crescia e se multiplicava. Glória a Deus. É igual Oswald Smith que diz: a maior igreja missionária do mundo foi de Oswald Smith, pastor do Canadá. 850 missionários enviados no mundo inteiro. Uma igreja que tem que ser respeitada e colocada nos livros. Uma igreja que sustentava 850 missionários. Uma igreja que vive o verdadeiro avivamento, expande a palavra e ela se multiplica. Ela se multiplica por meio de missionários, ela se multiplica por meio de congregações, ela se multiplica por meio de células, casas de oração, ela se multiplica por meio, sabe, de grupos familiares, ela se multiplica dia após dia, diga amém. A 17ª característica de uma igreja que vive o verdadeiro avivamento é que chamados são confirmados em meio à presença de Deus e não por impulsos emotivos. Não é porque tu é um grande empresário ou porque tu tem dinheiro que o líder vai te escolher como um pastor ou como um profeta. Você é chamado em meio ao ambiente profético, diga amém. Atos 13, 2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuado e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Eles foram com o seu chamado confirmado em meio a jejum, em meio a lágrimas, em meio a oração. Esse é o chamado que a igreja que vive o verdadeiro avivamento faz. Não é olhando se o cara tem um dízimo alto, se tem um carro bonito, se mora numa mansão. Não, eu vou dar um título para ele, porque ele vai ficar muito alegre aqui comigo e porque ele vai me ajudar a fazer a obra. Eu quero te dizer que no caminho não é esse. O caminho é esse. Infelizmente, muitos líderes levantam outros líderes com motivações equivocadas. Eis a razão do evangelho está cada vez mais enfraquecido.
Homens precisam ser separados em um ambiente de oração, de jejum e profético. 18ª característica, uma igreja que vive um verdadeiro avivamento é uma igreja que não despreza a batalha espiritual. Atos 13:10, a Bíblia diz, Atos 13:10, a Bíblia diz, o filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor. Mas uma igreja que vive o avivamento confronta esse tipo de batalha. Como foi a Alma-Longa, uma cidade inteira se converteu ao Evangelho. Nem prisão tem, Evandro, nem prisão tem na cidade de Alma-Longa. Onde é que é a cidade de Alma-Longa? Na Colômbia também? Não sei se é Guatemala ou Colômbia. É África? É. Eu não sei qual é o local, sei que não tem prisão nessa cidade. Diga amém. Uma igreja que vive o verdadeiro avivamento. 19ª, escuta essa aqui, Jorge. O Espírito Santo tem liberdade total. O Espírito Santo não é limitado quando ele quer agir. Nós aqui estamos ainda a quilômetros de distância de um verdadeiro avivamento, porque a gente fica olhando para o relógio, porque a gente fica agoniado, porque a gente fica pensando no jantar, a gente fica pensando em descansar. Eu te entendo, eu sei que a nossa mente precisa ser transformada, mas me dá paciência, me dá um pouquinho de atenção, porque Atos 16, versículo 6, a Bíblia diz assim, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo tem tanta liberdade que ele impede até os seus homens de ir onde eles querem ir. Só quem vive um verdadeiro avivamento pode entender que o Espírito Santo impede alguns profetas e missionários de pregar a palavra. Veja o avivamento na Rua Azusa. O Espírito Santo tomou aquele povo. O Espírito Santo tinha liberdade total. Diga amém. Uma igreja que vive o verdadeiro avivamento tem homens e mulheres que continuam pegando fogo mesmo nas adversidades. As adversidades não irão conseguir apagar esse fogo da tua vida, diz o Senhor. Esse fogo vai queimar os teus ossos, independente das circunstâncias que você está vivendo. A Bíblia diz em Atos capítulo 16, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e de todas as portas, e soltaram as cadeias de todos. Paulo e Silas, mesmo preso, adoravam, porque o fogo não parou de queimar. Diga amém. Nenhuma adversidade vai apagar o fogo da tua vida. Esse fogo vai aumentar na perseguição. Eu estou sentindo um vento agora. Esse fogo, alguns irmãos que já oraram comigo, de vez em quando dizem, como a Janaína já disse, irmã da minha esposa, a tua mão está pegando fogo. E é uma simples oração. A tua mão está pegando fogo. E eu disse para ela, é o fogo do Espírito Santo. Aleluia! E ela não é de mentir. Ela não é de agradar. Ela não ia falar uma coisa dessa se não tivesse realmente sentindo o que eu estava vivendo. Sabe, uma mulher fazendo missões, Ana Lúcia, perdeu o marido e os filhos assassinados na frente dela. E ela disse, chama quem matou meu marido e meus filhos, chama, eu te perdoo. Eu te perdoo, porque meu marido e meus filhos morreram por pregar Jesus. Vocês tiraram as coisas mais importantes da minha vida, mas eu te perdoo.
Só quem vive um verdadeiro avivamento consegue perdoar quem mata os seus. Estamos longe de um verdadeiro avivamento. A 21ª característica de um verdadeiro avivamento: familiares se convertem. Atos 16:31 responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tua mãe vai se converter, teu pai vai se converter, teu filho vai se converter, teu tio vai se converter, a empregada da tua casa vai se converter. Sabe, eles vão se converter porque sobre ti existe uma unção tão poderosa, tão forte, que eles não vão resistir. O teu testemunho é muito forte. Sabe, tu tem uma vida totalmente transformada e impactada. Eles vão dizer: não era esse o beberrão, não era esse o drogado, não era esse o endividado, não era esse que vivia me ligando e pedindo dinheiro emprestado. Ele não me pede mais dinheiro emprestado, não. Ele está me dando dinheiro, ele está me abençoando. Eu vou na igreja que ele está indo, porque ali tem um mover diferente. É a primeira palavra que está sendo gravada, que está indo para o YouTube. E eu queria que vocês que estão aqui espalhassem essa palavra. Espalhe em Porto Alegre, espalha em Palmas, me ajuda a propagar o nome de Jesus, porque eu digo, você que está ouvindo essa palavra, a tua vida nunca mais será a mesma. Quem vive um verdadeiro avivamento conhece a Bíblia. Conhece a Bíblia. Atos 18:24. Atos 18:24. Nesse mesmo tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Eu estava pregando para um árabe lá em São Paulo, eu falando de Jesus, ele falando de Maomé, eu falando de Deus, ele falando de Alá. E eu falava que Jesus curava, ele começava a rir. E eu comecei a falar da minha experiência com o Espírito Santo, ele debochava. E eu disse: Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor pode nos dar revelação e conhecimento sobre algumas pessoas. Eu te peço agora, me revela algo desse árabe aí, desse muçulmano, desse que acredita em Alá e Maomé, no Alcorão. Me revela. O Espírito Santo me falou: ele perdeu os pais. Eu não perguntei se ele perdeu os pais. Eu afirmei: você perdeu teus pais. E ele, extasiado, ficou perplexo. Eu não sabia disso. Esse Espírito Santo que tu não acredita é que me revelou. Aplauda o Senhor. Esse Espírito Santo que tu não acredita é que me revelou. No decorrer de vocês aqui, o Espírito Santo vai me dar a revelação da tua vida. Eu não costumo ficar pedindo toda hora: me revela alguma coisa do povo que eu sou pastor. Mas se vocês continuarem frequentando esse lugar, o Espírito Santo de Deus, com essa mesma unção de revelação que veio sobre aquele árabe na minha vida, vem sobre você. E uma das coisas que o Espírito Santo vai falar é sobre o teu chamado. Aleluia! É sobre o teu chamado. Quem crê verá. Uma igreja que vive um verdadeiro avivamento anda em milagres extraordinários. Ei, Tauro, não é qualquer milagre. Milagre extraordinário. Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, faziam milagres extraordinários que até o diabo duvidava. Milagres extraordinários. Já contei alguns para vocês aqui. 24ª. Essa tu não vai gostar. Uma igreja que vive o verdadeiro avivamento tem reuniões demoradas. Aleluia! Essa tu não vai gostar. Atos capítulo 20,
versículo 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar debaixo e foi levantado morto. Foi um discurso rápido? Um prolongado discurso. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Aleluia! Quando eu fui para a cruzada de Benin, a reunião do homem às 4 horas de relógio, 5 horas de relógio, lá em Porto Alegre, aquela palavra em um encontro, em um retiro, que aparentemente um retiro, um encontro com Deus, a palavra do homem, 4 horas de relógio. Ontem essa cruzada terminou que horas? E tantas outras, porque esses homens que vivem numa dimensão de um verdadeiro avivamento, não está nem aí para relógio, e o povo fica desejando mais. Se tu perseverou até agora, tu vai aguentar as 3 últimas. Tu vai aguentar as 3 últimas. Canta e canta para Xandaralahara. Daniel Vitor, eu te falo uma coisa. Tu és um homem especial. Essa é para ti. Essa é para ti. Essa é a chave do teu ministério. Uma igreja que vive um verdadeiro avivamento é uma igreja crescente e milagrosa, mas não deixa de ser humilde, quebrantada e provada. Eles vivem numa dimensão tal como lá na Colômbia, em Bogotá. Aquele homem é usado com milagres extraordinários, mas eu olho para os olhos daquele homem e não consigo ver outra coisa a não ser humildade. Cante cachorranda, etorianda e cochorianda. Eu sei que tu não está entendendo essas línguas, mas Atos 20, 19 diz: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Uma igreja que vive numa atmosfera milagrosa, mas não se envaidece. Aleluia! Uma igreja que vive uma atmosfera milagrosa, mas não acha que é dona do avivamento, mas que não acha que só lá acontecem as coisas, ou só ali. Eu quero te dizer uma coisa: Deus vai escolher as coisas loucas desse mundo para envergonhar aquelas que pensam que são alguma coisa. Espírito Santo, que unção poderosa estar aqui. E eu não sei qual é o dia que eu vou pregar essa palavra de novo, porque o Espírito Santo falou comigo que eu vou pregar essa palavra nos 26 estados e no Distrito Federal. Porque o Espírito Santo não falou 27, porque ele não é burro. O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Diga amém. Porque se ele falasse 27 estados, eu ia dizer assim: meu Deus, mas são 26. Ele falou: meu filho, 26 estados e um Distrito Federal. Tu está ouvindo a voz da tua cabeça. Eu era cego, agora fiz. Tu não está acreditando? Respeito. Mas eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus. Às vezes as pessoas, Franciane, Júnior, não vão acreditar em você. Vão dizer: esse cara é doido, esse cara pensa que Deus fala com ele porque Deus não fala comigo. Porque só com ele, o que ele tem de especial? Eu quero te dizer uma coisa: Deus fala com todos aqueles que temem o nome dele. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus ama todos, mas só revela os seus segredos para quem obedece. Para quem obedece. Vocês querem comer uma pizza comigo? Vou convidar você. Eu só quero que tu venha repartir a conta comigo.
Mas se tu quiser comigo, vou lá na Pizza One. Vou levar o povo de lá, de Porto Alegre. Quem quiser, vai lá e te reparto. Deu 40 para casa, deu 50. Amém? A gente vai nesse espírito profético, amém, Jorge? Amém? Quem quiser, vamos compartilhar, amém? Se a conta der 3 mil reais, a gente divide por quanto? Por 40 que está aqui, dá quanto? Quem é bom de matemática? Vai sair barato, não vai? Sim ou não, irmão? Glória a Deus. 26ª. Uma igreja que vive um verdadeiro avivamento é uma igreja que evangeliza. Aleluia! É uma igreja que ministra. É uma igreja que testemunha. Uma igreja que não tem um ministério de evangelismo forte não pode dizer que é uma igreja que vive um verdadeiro avivamento. Atos 26:16. Eu queria que tu desse essa mensagem para o apóstolo Ribeiro. Eu disse para ele que Deus ia me deu uma palavra e eu ministrei essa palavra depois que eu recebi esse manto poderoso. Eu dei um CD meu para ele, Desfazendo Ciladas, um livro, mas eu queria que essa palavra ele ouvisse. Me ajuda. Vou botar no YouTube, me ajuda, eu quero, porque esse homem faz parte da minha vida. Amém. Esse homem é extraordinário para mim. Não fique com ciúmes, por favor. A Bíblia diz em Atos 26:16, estou acabando, eu sei que eu estou acabando, mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei agora. Eu quero te dizer uma coisa, foi Deus que te constituiu ministro e testemunha. É Deus que levanta você nessa geração para escrever uma história totalmente extraordinária. E a 27ª, ontem lá na Pizza Hut, eu fiz uma pergunta para um homem extraordinário, apóstolo Silvio. Gosto muito dele. Apóstolo Silvio! Não me chame de empolgado, por favor. Apóstolo Silvio, quem no Novo Testamento multiplicou pão além de Jesus? E ele com aquele olhar profético. Me diz, varão. Eu fui humilde, eu disse assim, olha, eu não quero te testar, por favor. Eu só quero te entregar uma revelação. A última característica. E eu já preguei essa mensagem na igreja, o mistério da gratidão. O homem que multiplicou pão, o único homem na história, depois de Jesus, no Novo Testamento, que multiplicou pão, foi Paulo. Atos 27:35. Atos 27, eu não vou ler a história toda, senão vai demorar, depois tu lê na tua casa. Tendo dito isto, Paulo, olha para cá, olha para cá, espere isso aqui, preste bem atenção. Eu vos rogo que comais alguma coisa. Paulo diz, come alguma coisa, come, porque disto depende a vossa segurança. Você precisa se alimentar. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Todo mundo com fome, apavorado, com medo de morrer. Tendo dito isto, Paulo disse, tomando um pão, pronome definido um pão, deu graças a Deus. Repita comigo, graças a Deus, na presença de todos, e depois de um partir começou a comer. Todos cobraram antes e puseram também a comer. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio e lançaram o trigo no mar. Multiplicou o pão e ainda jogou o trigo no mar. Ele está dizendo, eu joguei o trigo para onde Deus te levar. As águas iriam levar aquele trigo lançado ao mar. As águas do Espírito Santo
vai te levar em lugares que você jamais imaginaria. As águas do Espírito Santo vai te levar em lugares como hoje Ele te trouxe aqui. E está te dando um novo nível de autoridade. Quando você voltar para Porto Alegre, você já tem respeito, você já tem autoridade, mas teus pares vão te respeitar. Uma igreja que entendeu o poder do agradecer. Quantos foram abençoados de novo? Eu queria que você ficasse em pé. Ontem a gente já impôs a mão. Você já recebeu uma palavra profética. Mas eu queria, apóstolo Pedro, por favor. O apóstolo Pedro é um homem muito sintonizado em Deus. Eu queria que o apóstolo Pedro, eu sei que tu tinha 20 minutos, 30, não sei, mas eu queria que você, nos minutos que o Espírito Santo direcionar, essa igreja em pé, você falasse o que Deus tem feito na tua vida nesse mover de avivamento. Amém, glórias a ti, Senhor. Me recordo muito bem, eu estava lendo um livro sobre o avivamento da Rua Azusa. E uma mulher muito recatada, muito simples, chegou para William Seymour e disse: Seymour, esse louvor, essa gritaria, esse bater de pé no chão, esses devaneios todos, isso aí não é comigo, eu não me enquadro nisso tudo. E o William Seymour humildemente disse: pois não, minha senhora, fique à vontade. O Espírito Santo você pode adorar do jeito que ele quiser. Do jeito que o seu coração mandar, você o adore. E ela respirou fundo, se sentiu mais aliviada. E o William Seymour disse: não, busque a Deus aqui neste quarto, fique à vontade. E passou 15 minutos e o William Seymour estava orando em outro quarto. E ele começou a ouvir uns gritos. E ele começou a ouvir umas batidas de pé. E ele começou a ouvir uns batidos na parede. E ele começou a ouvir um som muito estranho, como se alguém estivesse sendo surrado. E gritos altos, femininos. E ele saiu do escritório apavorado e disse: onde é que é esses gritos? E ele foi lá e viu aquela senhora que estava antes toda recatada, agora bem despenteada, com um vestido meio desajeitado. E ele perguntou: mas minha senhora, esse estilo de adoração não é para você? A senhora me falou. E ela disse: isso é o que você pensa. Agora o Espírito Santo está comigo. Não me importa mais adorá-lo do que eu estar aqui bem vestida, do que eu estar aqui recatada. Mas antes de tudo isso, mais importa o Espírito Santo ser adorado. Nestes anos que a gente tem ao lado do apóstolo Silvio, conhecemos uma palavra que eu defino como um bichinho que de vez em quando nos pica, e ele se chama avivamento. E depois dessa picada nunca mais a gente é o mesmo. Pastor Pablo, acho que eu já compartilhei um pouco do meu testemunho com ele, mas eu sou formado em contabilidade, pós-graduado em contabilidade internacional. Minha esposa formada em letras, pós-graduada também na mesma área, e nós largamos tudo porque esse bichinho nos picou. E hoje vivemos pela fé, e hoje vivemos do que é depositado aos pés dos apóstolos, porque uma das características para ser a 28ª para profeticamente ir para fora das nações, uma igreja apostólica, ela deposita, isso está em Atos 4, a partir do versículo 34, ela deposita aos pés dos apóstolos, e ninguém tinha falta de nada. Aleluia. É isso, essa atmosfera que estamos vivendo, de curas, de milagres, essa atmosfera que estamos vivendo, de pessoas que chegam simples e no primeiro encontro com o Espírito Santo saem impactadas. Essa é a atmosfera que estamos vivendo lá em Porto Alegre, e que vocês conviveram com a parte aqui.
curas tremendas. O apóstolo praticamente não pregou no início, no primeiro dia. Ele só disse, bom dia, Espírito Santo, e faça aqui o que quiseres, e começou a enxurrada de milagres. Quantos creem? Quantos creem? Amém. Eu sei que alguns receberam milagres, eu sei que outros ainda vão receber. Vamos ouvir testemunhos ainda deste congresso, pastor Pablo. Vamos ouvir testemunhos ainda, pastora Ana. E eu tenho certeza que Deus vai impactar ainda mais a vida de vocês, porque vocês já estão na rota do avivamento. Vocês já estão no olho do furacão. E eu gostaria de concluir a minha passagem aqui, dizendo para vocês fecharem os olhos e vamos fazer uma oração. Não gostaria de me prolongar muito, pois uma das características do avivamento, né, de uma igreja em avivamento é um pouco demorado, né? Eu não gostaria de me alongar muito, até vocês se acostumarem com isso, né? Isso não é do dia para a noite. Gostaria que vocês fechassem os olhos, Daniel. Vamos adorar ao Senhor. Oh, Jesus. Assim como o apóstolo pregou aqui, o apóstolo Ciro, e honramos muito a vida dele. Assim como o pastor Pablo pregou aqui, e honramos muito a vida dele. Queremos, Senhor, dedicar essa conferência a Ti, Espírito. É verdade, a Ti. Oh, Espírito Santo de Deus, que a partir de agora, Senhor, oh, Senhor, pastor Pablo, pastora Ana, oh, Jesus, comece a transformar os seus ministérios ainda mais. Faz eles, Senhor, levanta eles, Senhor, em nome de Jesus, como poderosos homens e mulheres de Deus, Senhor. Pai, queremos sim, Senhor, oh, Jesus amado, que esta realidade comece a florar, Senhor. Oh, Jesus amado, onde quer que eles passarem, Senhor, pessoas se convertam, Senhor. Onde quer que eles passarem, Senhor, pessoas sejam tocadas por Deus, Senhor. Onde quer que eles passarem, Senhor, oh, Jesus amado, pessoas sintam a unção do Espírito Santo, o peso da glória que está sobre eles. Oh, Jesus amado, transporte eles, Senhor, não somente, Senhor, para os 27, oh, Jesus amado, para os 26 estados e o Distrito Federal, Senhor, mas abre portas, Senhor. Estenda suas mãos para cá, estenda suas mãos para cá. Aleluia! Abre portas, Senhor, aonde não tem portas. A porta que tu abre, Senhor, ninguém fecha, Senhor, e a porta que tu fechas, ninguém abre. Te pedimos, Senhor, oh, Jesus amado, nações, Senhor, nações, Senhor. Nações, Senhor, nações, Senhor. Como flechas polidas, Senhor. Como flechas polidas, Senhor. Oh, Jesus amado. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abrir, Senhor, os céus deste momento, Senhor. Ainda mais, Senhor. Oh, Jesus amado, que a tua glória venha, Senhor. Oh, na machore, lembre tanta na base. Queremos, sim, Senhor, que esta conferência, Senhor, seja um divisor de águas para a vida deles, Senhor. Oh, Jesus amado, tão pequeno, Senhor, tão novo, Senhor, esta congregação, Senhor, e tão ousada, Senhor. Oh, Jesus amado, dê um espírito de ousadia para eles, Senhor. Oh, Jesus amado, que esta ousadia, Senhor, oh, Jesus amado, transporte, Senhor, eles, Senhor, para o sobrenatural, Senhor, para o sobrenatural, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Milagres, Senhor, milagres, Senhor, milagres venham ser testificados aqui, Senhor. Oh, Jesus amado, pernas, Senhor, oh, Jesus amado, sejam curadas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Braços, Senhor, onde não tem braço, Senhor. Visão onde não tem visão, Senhor. Audição onde não tem audição, Senhor. Oh, Jesus amado, milagres sobrenaturais. E essas 27 características, Senhor, harmonizem este ministério e fluam, Senhor, através da vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E a igreja diz amém? Amém. E a igreja diz amém? Amém. Glória a ti, Senhor.